este é o dia 4 de julho de 2022 e estamos no episódio 202. O meu nome é Deu Constantino e estou, como costume, com o Tiago Carronde e com o Miguel e com as filhas do Tiago Carronde. Olá a todos. Alô! Olá, então, filhos do Tiago Carronde. Que eu estava aqui a ouvir um barulho porque, para quem assistiu ao pre-show, ao pre-show, ou pre-post, pré-prévio episódio, qualquer coisa, estava aqui a ver a tal apresentação. Por acaso o título era mesmo só uma palavra, era só a palavra sexo. Mas sim, ok. A gente depois inclui isto nas notas do episódio, para quem quiser ver e para perceber que nós somos pessoas de bem. Às vezes. E para quem menos... saber do que é que estamos a falar, tem que se tornar patronos. Ora, exatamente. E ouvir o pre-show. Não, por acaso pre-show é público, mas pronto. Devíamos ter feito ao contrário. Não temos prática nisto, claramente. Não sabemos entender. Não, basicamente foi uma coisa que não sei se ainda se usa ou não, mas que se usava aqui há uns anos, que era uma coisa que se chamava Ignite Portugal, ou seja, em que qualquer pessoa poderia falar sobre qualquer assunto. E aquilo tem uma coisa sincopada, o que para mim é um desafio do raio. Aliás, Diogo, tu que o digas. Mas basicamente aquilo são 5 minutos fixos, 20 slides fixos, porque não és tu que os avanças, que avançam sempre com o intervalo certo. Portanto, é uma espécie de TED Talk. Não sei como é que são. Se as TED Talks também são assim formatadas, eu acho que não. Não. Tem regras, mas não são com esse ritmo, mas não assim à bruta. Não. Exatamente. Okay. Aquilo são 20 slides. Basicamente aquilo é um vídeo com 20 slides e tu falas por cima dos 20 slides e tens de ter aquilo ensaiado ou aliado o suficiente para que a coisa corra bem. Portanto, e eu nunca achei desafiante, eu já tinha falado várias vezes, mas achei na altura desafiante e eu fiz duas em 2 anos seguidos. Uma sobre open source, que não está no YouTube, acho que não se encontra em lado nenhum. E não sou eu que controlo isso, aliás, é a produção do evento que faz isso, não sou eu. Tens de apertar com os gajos, pá. Eu não aperto com ninguém. Neste contexto não aperto com ninguém. Mas pronto, e depois fiz um segundo, bastante mais descontraído, sobre sexo, exatamente. Sendo que, lá está, o título e o conteúdo são coisas que relacionam-se, como é óbvio, porque eu não faço clickbaits. Mas sim, posso falar aqui descontraídamente sobre isso. O Diogo, sempre que ouve uma palavra mais estranha, arregala os olhos, mas posso repetir 20 vezes a mesma coisa, porque se for sobre esta apresentação, é do mais clean que há. Okay. Mais limpo, que é para já tenho um Miguel do outro lado a arregalar os olhos também. Não. Eu não tenho problemas desses. Aliás, o meu problema é que eu geralmente sou muito bardajão e costumo utilizar expressões muito coloridas e uma linguagem vigorosa e não posso. Porque o Diogo está sempre a fazer aquela cara de pá, vê lá o que é que dizes, mas a culpa não é do Diogo, o problema são as plataformas. As plataformas. Não, é só. É que a gente deve manter isto acessível. Tens que abrir o teu e-mail, Miguel. Às criancinhas. Tens o e-mail na tua caixa de entrada com uma proposta de votação e sendo nós dois e o Diogo só um, temos grandes probabilidades de vencer se formos a votos. Portanto, abre o teu e-mail, Miguel, e vê o que lá está escrito. Qual e-mail? Qual deles? Com a pergunta certa e com a resposta certa, nós eliminamos parte do problema que tu acabaste de escrever, Miguel. Eu tenho vários antes que haja aqui um golpe está... Miguel. Não tenho nada no meu e-mail. Pois não. Então, Miguel, conta-nos lá como é que foi a tua semana. Então, mas isto agora é censura? Então, mas não se pode falar do que é que eu tenho no meu e-mail. Então, o Diogo já está a ficar nervoso, avança. É o fim do seu império. O que é que eu fiz esta semana? Fiz tanta coisa esta semana. Olha, esta semana tomei uma decisão. Tomei uma decisão. Na semana inteira conseguiste tomar uma decisão? Uma decisão. Só uma. E está bom. Isso não é o descalabro. Mas tomei uma decisão. Logo à noite o jantar é carne. O jantar é sempre carne. E já decidi qual é o laptop ou computador de colo, como se diz em inglês, qual é o computador que eu preciso. E vai ser um Lenovo X260. Um 260? Um 260. Boa. É catita, é jeitoso, é obsoleto para os padrões de hoje em dia, mas é resistente como o caraças e dura, ainda pode durar mais uns anos e poupa-se imenso dinheiro e poupa-se em lixo eletrónico. É um espetáculo. Então fui ao mercado dos recondicionados,
ver o que é que havia assim nas traseiras da internet. Mas ainda não compraste. Não, calma, amigo, calma. Mais Então, 6 meses, já está bem. primeiro tomar a decisão e depois... Já vai a tempo do 270 ou do 300 não, tem que ser. Não, já tratei disso. Fui ao mercado dos recondicionados, fui ver o que havia nas traseiras da internet, falei com os gajos com aspecto duvidoso, eles abriram a mala do carro. Então mostra lá o que é que tens aí. Chefe, olha, isto aqui, X260 é do melhor, tem a embreagem toda revisionada. E pronto, já tomei essa decisão, já lá vem. Agora vamos ver quando é que chega e o que é que eu vou fazer com ele. Eu dou-te já 2 ou 3 dicas. Pensei que já sabias o que é que ias fazer com ele e era por isso que querias que ele tivesse certas características. Agora vamos ver como é que eu vou aprimorá-lo. Então vais lhe pôr uns bonecos, vais chegar a uma conclusão logo, que é, não sei se tu és gajo, não és muito gajo dos bonecos, por acaso. Não. Mas o problema dos ThinkPad, os ThinkPad X para mim só tem um problema, é que como são pequenos, cabem lá poucos bonecos. E eu não sou gajo de fazer camadas. Portanto, tu colas 4 ou 5 bonecos dos mais bonitos nas tampas. Na tampa eu normalmente nas traseiras também colo. Aquilo vale tudo. Desde que não tapas respirações, vale tudo. Mas com 4 ou 5 bonecos tu começas a ter que escolher muito bem onde é que vais colar o próximo, porque 12 polegadas e meia são de facto... é limitador. Tiago, tu já viste as imagens que eu envio do meu fundo de ecrã e da maneira como eu escolho configurar os elementos no ecrã, não já? Claro, limpinho para trabalhar. Limpinho, sem nada. E é assim que eu gosto das minhas máquinas. Limpinhas. Espera, o gajo que tem nada. um autocolante cor de laranja no telefone, que é um telefone pequenino, diz-me que é limpinho sem nada. Toma juízo. Mas eu gosto de ter uma máquina que tem um Soutor. Deputado, eu não interrompi, Deputado. Ordem. Eu gosto de ter o autocolante do Ubuntu, aquele autocolante grande, cor de laranja, redondo, na parte de trás do computador, por uma questão de... Eu também, e esses outros 40 para lhe fazerem companhia, porque eu não estou sempre ao pé dele para conversarem. Mas é que isso depois perde o impacto. Eu gosto de ter aquele único autocolante ali, mesmo no meio do computador, para as pessoas verem e perceberem o que é aquilo, ou eu sei o que é aquilo. Há essas duas reações. O KDE não merece, queres ver? Eu só pus o Ubuntu, eu ponho o LXDE não merece, queres ver? Eu não ponho o ambiente gráfico, isso depois é agnóstico. O gajo diz GNU Linux, mas depois esquece dos outros softwares todos que usa. Não metes sequer um GNU. Um GNU sou capaz de agora meter, já pôs um GNU também, queres ver? Mas não posso pôr mais do que isso. Não Não metes também um a dizer tirar as mãos dos meus metadados? Eu não gosto da cena dos autocolantes. Os da Nextcloud são muito bons. É verdade. Os da Nextcloud gosto muito. A D3 tem uns muito fixos. Além destes tirar as mãos dos meus metadados, que eles têm pequeno e em grande, tem o tamanho certo que um autocolante deve ter, e que este tem apenas um D e um 3. São 5 pequeninos, que é o que um autocolante deve ter. Que é para pôr muitos. Eu prefiro. Que ocupam muito, não tem piada. Eu prefiro pôr uma t-shirt em cima de mim do que um autocolante no computador. Faz-me confusão, não gosto da cena dos autocolantes. Eu sei que para muita gente é muito engraçado, é uma questão de princípio, é uma coisa quase de identidade da comunidade. O pessoal vai a qualquer lado ao encontro e o pessoal tem os computadores todos cheios de autocolantes. É para proteger. Proteger como as capas dos telefones. O computador. Com uma forra de autocolantes fica protegidinho. Então estamos a brincar ou quê? Diogo, este gajo está a gozar comigo. Sim, exatamente. Eu ia dizer um palavrão, mas lembrando que não posso. Não podes. Mas olha, a parte chacota já foi. Adiante, continua. Confusão também e tal. Uma ligeira altercação também já está feito. Pronto. Agora vamos à parte interessante. Tu vais comprar, vais ou já compraste um ThinkPad? Deixa-me dar aqui algumas dicas. Primeiro, provavelmente ele vai chegar com uma bateria minimamente em condições. Tipicamente os recondicionados, quando te chegam às mãos, chegam-te bastante jeitosos em termos de autonomias, mas fica já com a ideia de que consegues facilmente comprar baterias para ThinkPads por menos de $20. O que é interessante, porque tu vais para uma viagem grande ou qualquer coisa, se não tiveres um daqueles powerbanks que eu falei aqui há umas semanas, às vezes só uma troca de bateria da esquerda para a direita pode ser o suficiente, ou seja, levas duas, uma tem carga, a outra também, trocas, está despachado. Ou então compras um destes. Não, este modelo em particular... Esse custa quase tanto como o ThinkPad que ele acabou de comprar. Os modelos desta gama têm uma bateria... Mas serve para mais do que o ThinkPad. Os modelos desta gama têm uma bateria interna
e depois tem a bateria E uma segunda bateria, exatamente. removível. E Exatamente. tem modelos de baterias de 6 células que duram uma média de 10, 12 horas, uma coisa assim. Portanto, Não te fiz nisso tudo. eu estou a fazer a média por baixo, que até durou mais. Mas podes facilmente trocar de bateria a meio da operação. 4 horas. É só tirar pum e Vai para as põe-se. 4, 3, 4. Mas Com 4 horas tu- isso são vocês que estão sempre a fazer grandes cenas Não, com o não, computador. não estamos não. Não Estou estamos, não. ansioso Vais ver. pelo teu reality check. Yeah. Mas pronto. Outra coisa, não sei se tu vais usar isso apenas fora de casa ou não, mas uma coisa que também dá muito jeito e É que a até lá docking está station, não é? é a docking Dock. station, exatamente. Pois. Uma docazinha, porque faz com que o teu pequeno ThinkPad, ligado a um monitor, ao teu habitual teclado e ao teu habitual rato, passe a ser também uma estação de trabalho quando estás na tua secretária. Não, mas não, Yeah. porque quando eu estou na secretária tenho a minha estação de trabalho, está aqui mesmo ao lado, que é o que eu uso para gravar o podcast, inclusivamente. Ok. Depois ainda tenho o Raspberry Pi para coisas assim menos exigentes que não impliquem estar a ligar a estação de trabalho de propósito para isso. E este ThinkPad é um bocado para trabalhar fora de casa quando tiver necessidade. Portanto, nem preciso muito do dock, para dizer a verdade. Porque eu tenho um switch, se for preciso também, pum, liga-se. E A dica está dada, portanto agora tu fazes com elas, as dicas estão dadas, fazes com elas o que tu quiseres. é que, fora de brincadeiras, eu aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5 e em breve 6 máquinas aqui à volta da secretária. É um bocado ridículo. Olha, estás a Isso empatar, não é nada. estás a empatar com o Constantino. O Diogo. Não tarda. O Diogo até se ri. Sim, mas para uso pessoal. Pronto. Sim, enfim. sim. E mais? Mais. Estou a ver que tem essas coisas, mais coisas aí nas Então, notas. o que é que eu tenho aqui nas notas? Mais coisas, assim, coisas que eu fiz esta semana, só fiz isso. Tomei uma decisão, lá vou eu, vamos ver o que é que acontece. Entretanto, Uma decisão importante. Vem do território nacional? vem de território nacional, sim. Se bem que eu desconfio que eles dizem que sou o maior distribuidor da Península Ibérica, eu desconfio que deve vir muita coisa de Espanha e de outros países europeus que depois mandam para cá e recondicionam e depois nós usamos. É possível. É possível. Sim, normal. E então, novidades, vocês já sabem, já toda a gente sabe, ainda há bocado estávamos a falar disso, abriu a nova loja europeia da Pine 64. Boa. Fui lá exatamente. ver, eu pensei, quer dizer que é desta? E os preços deixaram-me assim um bocado, se calhar afinal não. Mas, considerando que se calhar já não tens de lidar com alfândegas e assim, é capaz de valer a pena. Sobretudo os desgraçados. Não, que, os entretanto- preços são muito diferentes. Sim, são mais caros. Não ouço nada. Mais caros, mas quão mais caros? Por exemplo, o relógio na loja chinesa são 27 euros mais ou menos e nesta são 60. Não é mais caro, isso é o dobro. Pois, e o PinePhone Pro são 600 e tal, e o PinePhone são 300. E o ferro de soldar, que estávamos a falar no episódio, há uns episódios atrás, são 60 Foi no anterior, euros. foi no anterior. Estou à espera que o Diogo me diga o que é que eu fiz esta semana, que é para contar tudo. 60 euros o ferro de soldar. Yep. Ou seja, é tudo bastante mais caro. Sim. Mas também não pagas o shipping e nem pagas a alfândega. Não, o portanto, shipping é gratuito. Não pagas dizem shipping? eles, o envio é gratuito. A partir de qualquer valor, qualquer Sim. encomenda, qualquer valor, Sim, tens é que pagar o valor que lá está, que não é assim. está aí tudo incluído. que já inclui shipping. Que já olha, inclui tudo, pronto. Yeah. Por isso é que é mais caro. Mas pronto, para quem quiser. Entretanto, outras novidades que eu por acaso estou curioso de saber. Eu ouvi dizer que a OTA 23 ia permitir ao meu BQ, o meu modesto BQ, poder ouvir rádio FM. Então, passei a semana toda ali a ver, quando é que aparece? Não aparece nada. Porque eu estou em... com calma. Estou em... As OTAs são faseadas Pois, ainda não cá chegou nada. e tem Vai- alguns vai dispositivos em aberta? que chegou, outros em que não chegou ainda. Mas os posts de anúncio das releases têm sempre lá instruções para o caso de quereres forçar. Eu posso passar, eu agora estou em stable Mudas em o inglês. channel e voltas a pôr, exatamente. Sobes, e voltas posso a pôr colocar em stable. candidate. Eu em candidato Sim, mas se não... voltas em. Sim, só que quando tiveres a próxima candidata, com ou sem bugs, ficas com a candidata. Pois, eu não queria... Pronto, vou ter que ficar à espera. Vou ter que Ou ficar à esperas espera. ou forças. Pronto. Que não é nada do outro mundo. Como é que eu forço?
Está no blog do Bports. Sempre que se publica o post de anúncio de nova release, também há lá instruções sobre como fazer isso. Então vou forçar violentamente a atualização do meu telefone e depois digo-vos como é que correu. E portanto, esta semana são assim as minhas novidades. Estou preocupado com um artigo que eu li na internet, no site Ars Technica, sobre um grupo de hackers que anda aí a atacar uma série de aparelhos. E a coisa parece assim mais ou menos grave. Vocês Routers, não é? já viram por aí alguma coisa sobre isso? Vi o mesmo que tu? Eu pus o link nas Eu li notas. as gordas. Sim, eu vi o mesmo que tu. É uma coisa relativamente comum. Isto está sempre a acontecer, não é propriamente novidade. Este é um bocadinho mais sofisticado do que o normal, mas isto está constantemente a acontecer. Pronto. É uma ameaça constante e persistente. Aqui há umas semanas estava eu a gravar um podcast e alguém que faz podcast comigo perguntava-me porque é que raio, qual era a mania e qual é que era a excentricidade de usar um router por baixo do router do operador. Yeah. Sendo que é uma pessoa que normalmente avalia muito bem todos os seus investimentos e considera isso como um investimento desnecessário e eventualmente uma manutenção também, uma gestão de mais um equipamento também algo desnecessária. Portanto, ao ler este artigo com atenção, eu não fui ler, atenção, estou a falar isto completamente correto, na volta estou ao lado, mas provavelmente este tipo de ataques aplicam-se aos routers à primeira linha. Portanto, se o teu router estiver numa segunda linha, logo aí será um ataque bastante mais complexo de fazer. Sendo que o meu router não é aquele que é utilizado por milhões de clientes dos operadores do país onde eu habito, provavelmente também será menos apetecível e como foi configurado à minha medida e à minha maneira e por mim, não tem aquelas configurações padrão, ou as que vêm de fábrica ou as que vêm do operador X ou Y. Portanto, logo aí poderá ser também um fator decisivo quando tu escolhes ter o teu próprio router e não depender do router do operador para esse tipo de coisas. Isso era uma coisa que eu gostava imenso de aprender a fazer, mas não percebo nada disso. Não é assim tão complicado. Não é tão complicado, exatamente. Ainda requer algum tempinho a estudar, fazer a coisa como deve ser. Não é assim tão... Não. Até o Diogo já fez isso, quer dizer, portanto, se o Diogo consegue, tu também consegues, Miguel. Exatamente. Há marcas que vendem equipamentos de uma gama que se pode classificar de prosumer, que são ainda muito simples de gerir, com interfaces muito simples, mas que já são mais avançados, que têm updates mais ou menos regular e afins. Eu assumo que prosumer quer dizer pro-consumer, ou seja, o consumidor avançado. Tem um pé de um lado e um pé no outro. Ou seja, é um produto de consumo, mas já a cheirar. É gama média. Em português também se pode dizer. Tem características profissionais, só que ainda é destinado a um público e com não um preço empresarial. fixe, soubesse escolher também um preço fixe. Não é um preço profissional, porque há preços que assustam. Isso é uma hipótese. Eu ando francamente desiludido com quem vende esses equipamentos, e já falei disso aqui em episódios anteriores, e a minha solução foi avançar para comprar um NUC com múltiplas portas Ethernet e utilizar esse equipamento configurado com o Ubuntu para funcionar como um gateway para mim. Isso tem base do código de ângulo sólido? Ou... Não. Okay. Este é mais portas do que o da Ethernet do que o Angle Solid. Eu não estou a dizer que é o mesmo, estou a dizer se tem base ou se tem. Mas não tem nada de Angle Solid. Okay. É uma solução, pronto, fica à minha medida. Agora vem a pergunta chata, mas já está a funcionar, Diogo? Sim. A sério? Uma coisa que tu começaste e acabaste sim. Há quase um ano. Olha. Sim, senhor. Aliás, até ele consegue fazer isto, não? Até o redundante. Há um ano que o gajo fez isto. O redundante já chegou e também já está ligado. Não está a fazer ainda redundância, mas já está configurado. Ainda não testei, foi redundância, mas está para breve. Por acaso, e tu tens quantas ligações em casa? A internet, neste momento, física, tenho uma. Mas, neste momento, mas. Falando já do que eu ia falar, eu comprei recentemente
este aparelhinho, que é um router LTE. Uhum. Ele tem, além do Wi-Fi, tem uma porta Ethernet. Sim. São raros, diga-se. Sim, e raros. E tecnicamente tem um nome que é bué da caros. Não. Yeah. Quer dizer, Sim. então aí, Bué da- lá está. Não falas com o gajo. Um gajo que te fala nisso há anos e tu foste comprar uma coisa sem falar comigo primeiro. Mas pronto. Este é um Netgear Nighthawk. Tem internet gigabit. Uhum. Tem Wi-Fi que eu desabilitei assim que eu liguei. Sim. Que eu não quero isso. Claro. Ele tem updates para fazer de firmware, que eu hei de fazer assim que instalar o cartão SIM, que ainda não instalei, está num dos meus telemóveis. E o objetivo dele é funcionar como redundância quando eu estou em casa, ou como router móvel quando eu estou por aí. Uhum. Então, e E por tem que uma não, bateria que dura uma eternidade. e por que não usar um telefone para fazer partilha de rede, por exemplo? Não tem Ethernet. Exatamente, não tem Ethernet Ah, e gasta a é bateria, essa. e gasta a bateria do telefone. Mas tu agora tens um Pine Power, tu agora podes fazer o que tu quiseres, pá. O pai Não é ilimitado. E tens aquele power bank, não sei o que que tu compraste, aqui. que pesa 15 Sim. quilos. da Baseus, mais até. Sim, mas assim, Paraste que ele não ouviu nada que tu disseste, Miguel. Foi de propósito, eu já sei. eu poupo a bateria do. Sim. Não, eu estou Das contigo. outras Comprar coisas. um router 4, comprar um router específico, estou contigo completamente. Yeah. Agora, estou curioso, quanto é que isso custou? Ainda foi umas centenas, já não me lembro de valor exato, mas acho que foi por volta dos 300 euros. Ok. Pronto, quando tu falaste no pôr na mochila e servir também, é uma coisa que para mim não se aplica. E esta é só a primeira parte da conversa. Falta depois a segunda parte, que é qual é o cartão que tu vais lá pôr. Mas já lá chegamos. Sim, o cartão é Ainda, um problema. não, já lá chegamos. Não, calma. Ainda na parte do hardware. Sim. Eu optei por um router, que é um router normal, convencional. Um router convencional, quer dizer, com slot para cartão SIM também. Sim, mas é fixo. Por um D-Link, é fixo, exatamente. Ou seja, se isso, fosse para sim, teres são isso muito mais fixo, baratos. São incrivelmente mais pronto, baratos. exatamente, por 100 euros, a rondar os 100 euros, um bocadinho menos, um bocadinho mais, consegues comprar isso e tens mais portas, até se quiseres, porque não tens só uma, tens várias e aí é Sim, mais sim. fácil. Sendo que ainda assim a escolha não é fácil em termos de. Eu normalmente eu optei por. Eu tenho dois ainda, tenho aí outro qualquer perdido. Mas está muito longe da minha secretária, porque ele queimou o transformador, estou à espera de outro. Mas é aquilo que eu uso porque é uma coisa fixa, ou seja, porque eu tenho outra necessidade, ou seja, eu tenho um sabonete, chamo-lhe o sabonete porque não tem Ethernet e não precisa de ter, que é o que anda na mochila. Mas este é para ficar aqui, efetivamente, para quando não tenho internet em casa, mas tenho coisas cá em casa que têm que estar ligadas à internet. Lá está, a redundância é para isso, e então faz-me sentido que a coisa seja fixa, por isso 300 e tal euros acho completamente descabido. Se tu queres uma coisa, ainda assim, podias ter um sabonete, era talvez menos prático, tinhas que andar com o cartão para trás e para a frente. E tenho um, só que qual é o problema dele? Tem dois problemas, mais que dois problemas. O primeiro problema é que não tem internet. Mas tu quando andas por aí não precisas de internet. Quando eu estou num hotel, eu quero ter no internet. Por exemplo, quando estou numa biblioteca, uma coisa assim, um sítio onde eu esteja, eu quero conseguir aproveitar ao máximo o meu equipamento, e com o Wi-Fi não consigo. Francamente não consigo. Eu acho que a performance do Wi-Fi não dá o suficiente. Aliás, estás a falar de uma rede móvel, Diogo, toma juízo. Estás a falar de uma rede móvel. Pode dar o suficiente, mas não. Um dia faz um speed test em Wi-Fi em cabo em cima de uma rede 4G. Eu já fiz muitos. Mas o que é que tu fazes? O que é que tu fazes na internet? Tu precisas assim de tanta largura de banda? Eu pensei no mesmo, mas fiquei calado, Miguel. Vamos avançar. Uma das coisas que eu quero fazer. Uma das coisas que eu quero fazer é poder fazer este podcast a partir de qualquer sítio do país. Já fiz. Wi-Fi, sabonete, no meio de uns arrabaldes para lá de Castelo Branco. Aliás, não fiz há muito tempo. Sim. Ainda não foi há muito tempo que fiz um. E o outro problema é que eu detectei é que os sabonetes dos operadores eles. Não, calma. Eu não falei em sabonetes dos operadores. Pronto. Falei num sabonete. Eu só tenho dos operadores. Ok. E há problemas de segurança, na minha opinião, graves com eles. Sim, sobretudo se deixas cair o sabonete aí.
Há uma questão que é uma coisa que já referiste e que também acontece. Eu uso um equipamento, não sei a marca, não tenho aqui ao pé, também não vou buscar agora, mas que é uma coisa que é importante, é que convém que ele seja atualizado de volta e meia. Aquilo é o ponto de ligação direto à internet, portanto convém que haja atualizações e nos tais dos operadores é sempre uma chatice. Agora, volto e aí vou vestir aqui a camisola do Miguel. E tens atualizações para o teu? Claro que sim. Ok, fixe. Sim, eu Como comprei é que de uma marca conhecida. Como é que faço o quê? As atualizações, como é que elas funcionam? É um equipamento que está ligado à internet, portanto ele liga-se à internet, encontra, dá-se um ok e ele atualiza. Sim, ele tem um botão que faz auto. Aliás, eu nem me chateio, quando vou ele está sempre atualizado. Okay. Nem me quer chatear, posso desativar aquilo, mas não quero. Portanto, aquilo que eu digo é exatamente isso. Ou seja, se tu tens, eu acho que o problema que tens é um mau sabonete, porque tu ou seja, o investimento que tu fizeste, tinhas feito um investimento, eu diria 50% abaixo do que fizeste, e ficavas com o equipamento fixo para ter em casa e não lhe mexias, e ficavas com um sabonete em condições para ter na mochila e não lhe mexias. A única coisa que tu podias ter aqui em problema é se queres usar o mesmo plano de dados nos dois, mas já me disseste, tens um sabonete, portanto era só trocares. Isto, lá está, agora estou-me aqui o Miguel substituiu-me simpaticamente no episódio anterior, estou aqui a tentar substituí-lo um bocadinho para poupares algum dinheiro, para poderes gastar noutras coisas, incluindo nos teus 20 e não sei quantos filhos que entretanto adotaste. Ou isso. Mas ele não ouve nada do que a gente diz, meu. Eu gosto de chegar à conclusão disso mesmo. Eu sou insubstituível, queria só deixar essa ressalva. Volto. Porque acho que lá está, porque aquilo que acontece nesta altura é que tu, e apesar de agora provavelmente não valorizares ainda, mas não tarda, o teu equipamento de 300 e tal euros vai ser, eu não diria obsoleto, eventualmente há de ficar, sim. Porque conhecendo-te eu como conheço, quando sair um tijolo desses de 5G, tu vais começar a olhar para ele e... Não vou. E nesta altura investir 300 e tal, quando podias ter investido para aí 150 e ficado com o mesmo resultado, e parecia uma solução mais inteligente, mas certamente tu ponderaste e achaste que essa era a melhor para ti. Eu decidi não ir para 5G, porque eu não já tenho a minha primeira previsão para o ano que vem. Não tenho nenhum equipamento. Pronto, está bem. Anota. Porque não tenho sequer nenhum equipamento que faça 5G. E não quero estar a pagar tarifárias de 5G para que prevejo que vão ter preços diferentes, ou pelo não menos prevês, inicialmente. Neste momento já tem. Pronto, sim. Pronto. A questão não é o plano. O que eu estava a dizer é exatamente isso: é que tu neste momento compraste o equipamento 4G, não diria em fim de vida, mas ou seja, a linha do 4G facilmente vai começar a ser superada pelo de 5G, e cada vez vais ter mais coisas 5G, e cada vez mais o 5G há de ser o standard. Desde que eu tenha atualizações para este e que possa continuar a usar 4G, para mim estou feliz. Eu nem sequer sei qual é o estado da rede 5G, nem sei qual é a expansão nesta altura. Nas grandes cidades e pouco mais. Estou completamente fora da jogada. Grandes velocidades de pico, mas uma latência medonha nesta altura. Pois. É mais ou menos essa coisa. Mas lá está, mas é uma coisa que há de evoluir certamente, e desejavelmente há de evoluir rapidamente nos próximos tempos, e nessa altura, mas eu se ainda cá estiver, Diogo, vou-me lembrar deste episódio em que tu me disseste que estás um bocado nas tintas para o 5G e tal. Estou completamente nas tintas. Está bem, isso. Enterra-te mais fundo, que dá mais jeito depois quando eu falar, para nos dar a lembrar do assunto. Mas pronto, deixa-me lá ir à parte que me interessa então. Qual é o cartão de dados que tu vais pôr aí? Ou qual é o plano de dados que vais... Ainda não encontrei nada que me agrade. E já perguntei no Twitter ao pessoal, e o pessoal só faz as mesmas sugestões sempre, que eu já disse, e que excluo a partir no tweet inicial, descrevendo o que eu quero, e que nunca é aquilo que eles me sugerem. Estamos a falar de operadores ou serviços de operadores? Serviços de operadores? Serviços, sim. Planos? Sim, qual é o melhor plano para esta utilização? Exatamente. O que eu quero é um pay as you want, aliás, pay as you go, basicamente, que tenha um valor com um valor digno, não há baixo. Os planos que existe se tu fores cliente da NOS, se já fores cliente fixo da NOS, eles têm uma oferta deste tipo para quem já é cliente, e pagas um valor relativamente baixo e tens um certo valor de tráfego fixo, e se usares mais do que isso vais pagando.
Pois olha, eu sem ser recentemente preciso, mudei, sem ser, mudei sem o ser meu... preciso ativar, que é outra das características Sim. que eu não quero Então, ativar a valores extra, nem quero andar a Deixa-me coisas que deixa por parte aqui alguma conversa que tu possas ter com operadores. Eu tive exatamente essa dúvida e tive uma conversa e deixa-me falar de que eu tenho nesta altura um agente de telecomunicações que anda a gerir os meus contratos assanhadíssimo. Eu digo isto porque eu estou fartinho da Vodafone, aliás, não sei se já tinha dito aqui alguma vez. Porquê? Não, quando? não. Onde? Porquê? E então fiz um dos contratos que eu tinha com a Vodafone, já mudei, e mudei para nós, contra a minha vontade, mas essa pessoa ferozmente fez uma proposta irrecusável, portanto eu neste momento já sou cliente de nós também. E aqui há um mês, talvez, fiz uma pergunta semelhante àquela que tu me disseste, àquela que tu apresentaste agora. E a resposta dele não foi nada disso, ou seja, eu optei na altura por um cartão, o mais assemelhado àquilo que eu preciso, é uma coisa que é um Canguru XL, ou que é, ou seja, que tu carregas e que conforme aquilo que tu carregas dá-te X dias sem te preocupares com tráfego, ou seja, não há tráfegos ilimitados, sabemos todos disso, estamos todos muito avisados, mas, ou seja, mas não tenho de estar preocupado, se as minhas filhas estiverem a ver vídeos na internet, não tenho de estar preocupado se estão em HD ou não. E era uma coisa que me interessava. Não consigo, há respostas que eu não consigo dar, e também não fiz ainda o telefonema, mas é uma coisa que hei de fazer, mas que é uma coisa básica, que é, imagina que eu carrego 10 euros que me dá para 4 dias, para os próximos 4 vou estar 4 dias fora e vou carregar, ou de repente acordo de manhã e a Vodafone faz aquilo que sabe fazer muito bem, que é deixa-me offline. E então eu posso ir a correr ao multibanco, carregar com X dias, né, e fica a funcionar. A minha pergunta, e é uma coisa que não vem na documentação e não vem nos sites e não vem em lado nenhum, pelo menos que eu tivesse encontrado, e que me disseram que eu tinha que ligar para a linha de apoio, mas que ainda assim a informação não é clara, é até deixaste de carregar, quanto tempo é que o cartão demora a morrer? Ou seja, quanto tempo é que tu podes estar sem carregar o cartão e ficares com o mesmo? Porque normalmente tu vais a qualquer lado e eles dizem assim, mas compra o outro, que é o mesmo preço, compra o outro, assim não está a perceber. Eu quero aquilo enfiado no equipamento e eu quero carregar quando me apetece. Exatamente, eu quero ter quero decorar ou apontar-me como uma referência para carregar e quando me apetece usar aquilo, carrego. É uma coisa simples. Portanto, essa história não há. Se tu quiseres uma coisa, mas queres fazer podcast e não sei o que, vais à falência também. Eu não sei se falei aqui nas marcas na altura, mas o mais pay as you go que eu encontrei, literalmente isto, mas não é barato. Depende de quanto go é que tu vais, mas que é uma coisa que a malta que anda aí por vários países, uma coisa feita para roamings. Ou seja, tens um tarifário que vale em não sei quantos países, umas largas dezenas de países, e é ótimo para quem anda para trás e para a frente. Quem me falou disso foi malta da aviação, portanto malta que aterra aqui, aterra ali, aterra acolhi, mas que é o que eles dizem, a gente aterra, liga os dados, chama o Uberzinho para o hotel, e no hotel a malta governa-se com o Wi-Fi. Portanto a malta não anda ali a esticar largo. Eu sei que tu não usas Wi-Fi públicas, portanto tu quando sais de casa dependes totalmente dos teus dados. Poderá não ser essa a melhor solução, mas se quiseres espreitar, eu não sei se eles têm vários planos ou se só têm um. É uma coisa que se chama Surf Roam, tudo pegado. Foi o único pay as you go que opera cá, ou pelo menos que me chegasse ao colo, que eu vi e experimentei. O serviço corre bem, funciona bem, pedes um cartão SIM, enfias, aquilo vem com $25 ou 25 euros ou o que é, e vai descontando pinguinhas, e tens um ano para gastar aquele saldo, e quando acaba o saldo carregas outra vez, easy peasy. Esse tarifário da nós, da forma como tu descreves, tenho dúvidas se existe, porque eu sou cliente de nós e falei com o agente de nós e ele não me disse nada, e ele era gajo para me vender esse cartão. O gajo conhece tudo. Eu vou ver se ainda existe, porque eu já vi isto há uns tempos. Quero saber. E depois passo-te o link. E qual é que era o prazo? Ou seja, pay as you go era completamente clean? Era mensal. Mensal, um valor de 10 euros, acho eu, por mês. Então isso não é pay as you go, caramba. Não, tens esse valor e depois o que usares mais pagas sem ser preciso ativações, sem ser preciso nada dessas coisas. Mas por 11 euros consegues ter um plano de dados fixo, em que não paga, não é pay as you go, mas está sempre, para pagares 10 todos os meses, mais o teu tráfego, mais vale pagares 11 e já com não sei quanto tráfego incluído. Que é bué. Não sabes se vai chegar.
Claro que não sabes, mas podes pagar sempre à parte o que tens a mais. Mas caramba. eu não quero é isso. Não quero andar com ativações de coisas extra. nem Não andar... ativas coisas extra. Ele simplesmente cobra-te o excesso e acabou. É que a minha experiência com planos de dados é que Qualquer os extras. cliente meu faz isso. A minha experiência com planos de dados Sim. é que o extra tem que ser ativado. Há uma ação do cliente. Telefona para o teu operador. Se você és cliente meu, telefona para o operador e consegues um cartão de dados. Posso acrescentar um dado que é capaz de ser valioso para a discussão. Eu há 4 anos atrás trabalhava para um operador de telecomunicações suíço. E de facto ficas a perceber que aqui em Portugal ainda estamos na idade média em relação às telecomunicações e às ofertas de telecomunicações. Sem dúvida. Porque na Suíça, que é um país europeu relativamente próspero e que tu tens salários 4, 5 vezes maiores do que cá, eles tinham tarifários de internet móvel ilimitada com 4G na altura que agora estão a 5G. Diz não medida, tecnicamente é mais correto dizer não medida. Sim, não medida, de facto, porque eu tinha acesso ao back-office, aquela coisa toda, e de facto via que o tráfego era verdadeiramente ilimitado no sentido de os consumidores... Não é ilimitado, está sempre limitado às 24 horas do dia a velocidade da ligação, portanto nunca é ilimitado. Talvez, mas a quantidade de dados que tu consumias durante o dia... Agora estou-me a pôr no lugar do Diogo, não sei se reparaste. Eu estou a ver se agarram as duas cadeiras, isto é assim. Mas, por exemplo, consumias os gigas todos que tu quisesse ao longo do mês, não havia limitações nesse aspecto. Também não havia limitações na velocidade, não havia o chamado throttling da velocidade de ligação. Tudo bem. Se tivesse uma boa rede e apanhasse a rede como deve ser, tinhas a ligação que tu querias. Na altura 4G, agora em 5G, tu pagavas à vontade 60 francos por mês e tinhas internet ilimitada em todo o território suíço. À bruta, 4G e agora 5G. E esses gajos tinham tantas promoções, tu acabavas por pagar 49 francos, 50 francos, 40 francos para um contrato de 2 anos. Quanto é que vale um franco? Só para a malta se posicionar aí? É quase €1 nesta altura. É €1? Sim, okay. Na altura estava mais caro do que o euro um bocadito, portanto seria 60 francos seriam 62, 63 euros, agora está ela por ela mais ou menos. Mas imagina o que é... Há não sei quantos anos atrás na Suíça, só para dar um exemplo que eu conheço de perto, tu pagavas o que pagas hoje por um pacote de internet, móvel e televisão e mais não sei o quê, e tens acesso a muito pouco em termos de dados. Tarifários móveis então são limitadíssimos em Portugal e são caríssimos. Esses são especialmente limitados. E são especialmente limitados e muito caros, num país em que o salário mínimo é muito abaixo do salário mínimo suíço, como é óbvio. E a Suíça, há não sei quantos anos atrás, tem e continua a ter tarifários de internet móvel ilimitados ou não medidos, seja como que vocês quiserem chamar. É deprimente. Tu tens algumas publicações, sim. Eu de vez em quando leio publicações no eles têm uma entidade da concorrência que faz o seu trabalho, que aperta mesmo com as operadoras. E eu sei disso porque eu lidava com esse operador e sabia os processos todos legais que havia, porque a autoridade da concorrência andava sempre de olho neles. E aqui em Portugal tens a Anacom que... Sim, mas a Anacom não é uma autoridade de concorrência, é uma autoridade de regulação. Aí é que está, exatamente. Agora, era tudo intensamente regulado e os gajos não podiam, percebes, fazer o que lhes apetecia. E têm imensa concorrência. E há muita concorrência, de facto. Tens muitas operadoras a competirem entre si para fornecer o melhor serviço possível. Isso é que se calhar é outra coisa, exatamente. Possível. É que em Portugal desemboca tudo em 3, que é uma coisa que o 5G poderá vir a fazer diferente, que é tens mais malta a vender 5G. Olha que não tinhas muito mais. Tens 3 operadoras principais na Suíça, que é a Salt e a Swisscom e uma terceira que já não me lembro, são os principais que têm posição dominante no mercado. A Swisscom é o equivalente à nossa Portugal Telecom, já existia desde o tempo das linhas fixas e que foi privatizada e evoluiu para uma empresa privada que depois fornece serviços de internet, móvel, etc, etc. Mas de facto havia uma concorrência renhida entre eles todos e tinhas instituições que zelavam para que a concorrência fosse leal e se mantivesse uma verdadeira concorrência em relação aos serviços que se fornecem aos clientes. Aqui em Portugal a coisa está, eu diria, cartelizada, ou pelo menos é a impressão que dá, e as autoridades são muito pouco eficazes a impor seja o que for. E como consequência tu ficas sujeito àquilo que eles querem.
Eu sou pela concorrência, portanto eu acho que uma das coisas que falta efetivamente em Portugal é exatamente mais concorrência e não tenho assim, e há uma parte aqui de mim que está um bocado como o Diogo, estou um bocado nas tintas para o 5G nesta altura, poderei vir a mudar de opinião. Agora, há uma coisa que me agrada bastante no 5G, é a quantidade de comercializadores de 5G que já estão ou que vão entrar ou que têm lá a papelada em ordem. Portanto, clientes de 5G vão tendencialmente ser mais beneficiados pela concorrência de mais operadores. E isso poderá ser interessante. Neste momento, pá, é uma tourada. Agora, era o que eu estava a dizer. Eu volto e meia leio publicações que começam sempre com algum humor, e porque o melhor que tem a fazer sempre é rir, não é chorar, mas que é do Aberto até de Madrugada, do César, Carlos Martins. Carlos Martins, exatamente, em que eles volta e meia vão ver como é que estão os planos. Eles devem ter informadores em vários sítios, como é óbvio, não acredito que eles andem, que seja o principal papel deles seja andar a ver planos de dados pela Europa, mas que eles volta e meia dizem, abrem com um título que tu, se não conhecesse o tom da escrita, achavas que era um clickbait, mas depois percebes rapidamente que não, ou seja, que é, imagina, tráfego ilimitado por 8 euros por mês, e tipo isto. E a primeira palavra é logo, mas é na Itália, tenham calma, ok? Portanto, e são várias as publicações neste sentido. Portanto, em Portugal sim, estás muito mal servido em relação a isso. Agora, certo, voltando a dizer, existem as ofertas mais interessantes e não deviam ser, estão agarradas sempre à tua televisão e estão agarradas aos que lá está, conforme tu disseste. Agora, aquilo que tu descreveste de nós, eu continuo comigo. Eu acho que a Mel tem uma coisa muito semelhante. Tu, por pouco mais de 10 euros, consegues ter um plano de dados sem limite ou com um limite bastante elevado. E olha que não tem nada como aquele. Uma coisa que eu gosto, e voltando a falar do meu sabonete, uma coisa que o meu sabonete tem é se tu podes configurá-lo para medir 10 gigas todos os meses, ou 15, ou 20, ou 30, ou o que for. E então tu vais ter uma rodinha que ajuda-te a planear e a gerir o consumo daquele cartão que está lá dentro. Que é uma coisa que normalmente, e conforme tu disseste há bocadinho, os usuais sabonetes dos operadores e não têm nada disso, portanto basicamente consomes ou não consomes e depois recebes um SMS a dizer que estás nos 80% do plano, ou seja lá o que for. Portanto, eu consigo ter uma percepção e fiz agora, recentemente fiz 4 dias de uso intensivo de internet e posso dizer que os 4 dias foram 20 gigas e não sou eu. Era eu e duas servedoras de internet. Portanto, se calhar, olhando para os planos e olhando para limites e olhando para preços muito... Quando tu me disseste pay as you go, eu achava que era mesmo pay desde o primeiro cêntimo. Não, assim, nunca vai haver isso porque os operadores querem ganhar dinheiro. Okay? Ok. Não há nenhum operador no mundo que faça um pay as you go sem ter um valor base. A Surfrom faz. E existe aí, não conheces todos, portanto não podes dizer que não há nenhum no mundo. Espera aí. Os operadores querem ganhar dinheiro. A TIM também faz. Diz? Não é a TIM que patrocina não sei quantos podcasts e não sei o que nos Estados Unidos? O valor mínimo que eles cobram é 5 euros por mês. 5 dólares. Não é só o cartão? Não. 5 dólares não é o cartão? Não. 5 dólares por mês. Ok. E eu continuo a dizer que a internet é aquilo que se chama uma public utility e devia haver um serviço público de internet não sujeito à concorrência. Devia, ponto. Como não devia ser a eletricidade e a água canalizada e a rede de saneamento básico e a saúde e a educação. Mas pronto, isso é eu que tenho manias. Conhecemos um tipo interessantíssimo, Miguel, em Barcelona, que defendia a proliferação de uma coisa que era o Freifunk. Que era a malta pôr... Um holandês, sim. Ora, exatamente. O holandês, exatamente. Portanto, se toda a gente fizesse, se a malta não fosse egoísta, e se toda a gente tivesse um router, um hotspot, uma antena qualquer que ela fosse, numa janela, numa varanda, num telhado, não haveria em todo lado, mas seria mais fácil, mas também não há água canalizada em todo lado. Não, mas isso é uma solução interessante, mas não é uma solução prática. E mexerem no vosso tráfego. Sim. Não, eu defendo que o Estado, a quem nós pagamos impostos, devia ter uma coluna vertebral de comunicações pelo país todo, uma rede de comunicações pública que incluísse o tráfego de internet. O tráfego de internet hoje em dia é vital para qualquer economia avançada. De serviços, comércio
industrialização, desenvolvimento, educação, tudo, nada se faz sem internet hoje em dia. Deixar isso nas mãos dos privados, deixar isso nas mãos do monopólios privados é um erro colossal. A internet devia ser distribuída publicamente, disponível publicamente, seria um investimento muito mais barato nesse aspecto, porque de qualquer maneira o Estado já investiu no desenvolvimento da rede. Não sei se vocês sabem, mas quer dizer, as infraestruturas que nós temos foram apenas parcialmente pagas pelos privados, que depois as exploram em regime de concessão. Radiofrequências, a mesma coisa. Eu defendo que os privados podem existir, sim, mas o Estado devia garantir o acesso à internet com redes próprias e uma infraestrutura de telecomunicações própria. Que fosse tu queres um gajo informado e que lês coisas e não sei o quê. Se isso acontecesse em Portugal seria pioneiro ou já existem exemplos do que acabaste de escrever noutros locais? Boa pergunta, não te sei responder, mas suponho que o Diogo exemplo saiba. lá nos Estados Unidos. A rede de internet dos Estados Unidos é paupérrima comparada com a nossa, por exemplo. Sim, mas há muitos estados em que os próprios municípios fornecem internet. Operam serviço de telecomunicações. Há redes municipais de telecomunicações nos Estados Unidos, é verdade, mas é fragmentado e é local. Eu estou a falar de uma estrutura nacional que cobre o país todo. Por aí nós temos aldeias e cidades que fazem, ou seja, não é uma cobertura total. Não, mas eu falo da cobertura total. Não, o acesso à internet ou é universal e garantido a todos os cidadãos, a tua cobertura é total? Hã? Nesses estados dos Estados Unidos a cobertura é total? É municipal. Municípios. Municípios. Não te consigo dizer se é no município ou é semelhante àquilo que não sei se é Smart Cities ou é municipal, municipal. É um serviço são operadores de telecomunicações municipais. Sim. Mas quando uma Câmara Municipal, espera um bocadinho, quando uma Câmara espalha não sei quantas antenas, pontos de acesso Wi-Fi pela sua cidade, ele não passa a ser, e não há faturas, como não há também certamente nesse. Portanto, ele não passa a ser também um operador equiparado a um operador de telecomunicações. Mas alguns são, alguns funcionam como ISPs. Qual é a diferença? Pois, alguns funcionam como ISPs e em alguns casos é até construído em modelo de cooperativa. E noutros é fornecido diretamente pelos municípios, mas eles têm que se ligar à rede de outros prestadores. Sim, mas isso é óbvio, mas isso todos têm. Pronto. Tu vais a Mirandela e Mirandela diz assim: temos aqui uma rede municipal pública para quem nos visita e visite Mirandela e não sei o quê, e tu estás ali no centro da cidade e mais umas quantas avenidas. Estou a inventar, nunca fui a Mirandela para o Wi-Fi. Vamos dar-lhe o nome, Alheiranet. Pronto, ok. E tens a Alheiranet e há uns becos onde não há, mas aquilo até corre bastante bem na grande parte da cidade. Em que é que isso é diferente daquilo que vocês descreveram dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, para já, não é só a internet e não é só para o Wi-Fi. Ok. Eles operam então DSL, eles têm telefone, têm televisão, têm DSL, têm essas coisas. Não, mas neste contexto todas. aquilo que o Miguel está a falar era de Wi-Fi, era de dados móveis e neste contexto parece uma coisa muito semelhante. Não, eu falo de uma rede de telecomunicações que abranja telecomunicações, tudo o que são comunicações móveis, de dados e de voz. Okay. E de qualquer maneira eu fiquei lá atrás na conversa onde nós estávamos a falar as comunicações de voz hoje em dia fazem-se em cima de uma ligação de dados, portanto, francamente, não vejo a distinção. Sim. E pronto, isto revolta-me um bocadinho, chateia-me, pá, fico chateado, porque não gosto de ser raptado, sobretudo antes do almoço. Tens saudades dos TLP? Tenho saudades do TLP, não pela estrutura que existia na altura nos TLP, mas tenho saudades daquilo que os TLP representavam. Que é um setor vital para a economia de qualquer país, é um investimento estratégico, é incompreensível que isto seja deixado ao monopólio dos privados. Os privados podem existir, eu não estou a dizer o contrário, ok? Mas os cidadãos, para haver algum acesso e igualdade de oportunidades e isso tudo, todos os cidadãos deviam ter acesso à internet, como têm direito à rede de saneamento básico e à rede elétrica e a uma rede de escolas, etc, etc. Ou então andamos aqui a pagar impostos para nada. Ok? É disso que se trata. Básico não é assim tão linear quanto isso. Olha que eu, não muito longe daqui, tens vários locais que não têm saneamento básico. Pois, mas isso é um erro. E deviam ter. É um erro, é o que é. E deviam ter. Há sítios em que não vale a pena. Há sítios em os Portugal. municípios
há sítios em em que Portugal os em que municípios têm de oferecer um serviço e oferecem. Não oferecem, não. 80 euros, 90 para despejar a Sim, fossa mas e tens de ser tu que a construir a fossa. Mas também tens taxa também para o saneamento básico. Pois, por isso é que eu estou a dizer. E quem paga, eu fiz essa transição, ou seja, durante algum tempo não me foi cobrada porque, apesar da casa onde eu vivia ter uma fossa, era uma fossa com uma descarga direta para o sistema de esgotos. Porque foi uma casa relativamente recente em relação àquelas que envolviam. Mas daquela rua, só 2 casas é que tinham isso. Portanto, todas as outras tinham a sua fossa e de vez em quando vinha o depósito descarregar. E aconteceu foi, a dada altura já não sei porque, eles fizeram a atualização e eu passei efetivamente a pagar a taxa de saneamento. Portanto, não é um serviço gratuito, nem é tendencialmente gratuito, quer dizer. Pronto, existe em grande parte, mas eu também não faço questão que seja tendencialmente gratuito, seja gratuito. Acho que podias pagar por isso, porque depois isso vai fazer com que tu previnas também os abusos. Uma coisa que é gratuita tem tendência a ser abusada. Tu abusas mais do esgoto, meu. Faz mais vezes à casa de banho. Estamos a falar do resto da conversa. Estou a falar, por exemplo, de uma casa que esta história é ao contrário. Há muitos sistemas que adotam um sistema de regadio. Com uma irrigação que vem da barragem daqui ou dali ou dali. Há pessoas que pagam zero. Tem regras diferentes. Não tem, não. Eu conheço bem. Esta eu conheço bem. Tu pagas uma taxa anual, quer tu abras a torneira uma vez ou tenhas a torneira aberta os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Sim. Portanto, e ao pagares uma taxa fixa, os abusos são uma coisa que acontece. E acontecem. Portanto, não me choca que não seja um serviço gratuito. E agora voltamos à história da internet ou das telecomunicações. Sim, mas peraí. Alto. Esgoto e regadio não é a mesma coisa. Espera. Claro que sim. Como dados não tem nada a ver com esgoto nem com regadio. Nós estamos aqui, mas são serviços. O Sr. Deputado Tiago. Já voltamos ao princípio. Estamos a acabar, não é? Temos que acabar como começamos. A sua visão. Ainda temos. Aquilo que considero ser, enfim, abusos. Eu pessoalmente discordo do Sr. Deputado quando ele usa a expressão abusos, porque eu acho que o exercer dos direitos dos cidadãos não é um abuso. Mas estamos a falar de coisas muito diferentes. No caso do regadio, há cotas. O Sr. Presidente da Assembleia perdoa, mas eu tenho direito aos meus 2 minutos, porque o Sr. Deputado Tiago ocupa o tempo todo e depois o resto da bancada parlamentar não pode intervir, Sr. Presidente. Então, a água é um bem finito. Okay? Que tens depósitos de água, recursos aquíferos limitados, barragens, represas, isso tudo, ok. Os dados podem-se replicar até ao infinito. Os dados não são um recurso finito. O que é finito é a capacidade da rede, a capacidade da rede para entregar essa quantidade de dados e dos servidores que depois estão ali a passar a informação de um lado para o outro. Mas para situações vamos imaginar eventuais abusos da rede de telecomunicações, há mecanismos automáticos que são muito mais fáceis de pôr a funcionar do que com uma rede de água, por exemplo, que é a partir de X limite de tráfego, a tua ligação pode ser controlada em termos de velocidade ou em termos de débito. E isso os operadores privados já fazem, e muitas vezes com o propósito de gerarem escassez artificial para terem mais lucro. Ora, uma rede pública de telecomunicações poderia pôr isso a funcionar de forma automática, mas precisamente para prevenir o excessivo de indivíduos em detrimento do resto dos cidadãos. Portanto, isso para mim, isso a mim não me inquieta, Sr. Deputado. E tenho dito. Obrigado, Sr. Presidente. Ora, muito bem. Olha, estamos a chegar aqui ao fim do episódio. Temos mais 5 minutos, se tanto. Queria só falar aqui dos bundles que já falei. O que é que eu fiz esta semana, Diogo? Ainda bem que perguntaste. Eu sabia. Hoje foi São Miguel. Hoje é só da Miguel. O quê? Tu torras 300 euros numa coisa que monopoliza metade do episódio e foi só Miguel? Eu quase não falei da coisa. Vai, então, mas deste o mote. Mas deste o mote. Vá. Não é rápido, não te preocupes, Diogo, não é das altas mais complicadas. Não, olha, esta semana fiz uma coisa que não fazia há muito tempo, que foi ouvir um podcast interessantíssimo. Chama-se Podcast do Mundo de Portugal. Estive a ouvir o da semana passada para ver se os meus lacaios... É dos bons. É dos bons. Estive a ver se os meus lacaios se tinham portado bem ou não. E fiquei descansado. Portanto, acho que mais semana, menos semana, vou ativar a minha cláusula de rescisão e vou-me embora em paz.
porque fica bem entregue, que os miúdos safaram-se. E fiz uma coisa mais recentemente, mas que também, malta, que eu não sei se tornei esta conversa pública ou se chateei pessoas em particular, 2 ou 3, mas que era uma coisa que me estava a incomodar. E que eu sei que é um assunto que também te interessa bastante, Diogo, que é, comprei um wok que é compatível com uma placa de indução. E porquê é que eu trago este assunto aqui? Eu sei do que é que ele está a falar. Eis alguma coisa técnica de que eu sei o que é. É uma espécie de tacho, mas chinês. Pronto. Uma frigideira oval, em que o problema daquilo é que aquilo é uma coisa tradicional, é feita para cozinhar a fogo. Só que como eu recentemente deixei de ter fogo em casa, dentro de casa, vi-me aflito porque comprei, e a parte divertida é comprei em alturas diferentes 13 woks até ter um que efetivamente fosse compatível com a placa de indução e tivesse alguma qualidade. Portanto, porque é que eu digo isto? Porque houve quem me afiançasse com uma certeza que me faz lembrar outras pessoas que não havia woks compatíveis com placas de indução. Portanto, malta que gosta de cozinhar em wok e que tem ou pensa ter uma placa de indução, há esperança, existe possibilidade e nem sequer é estupidamente caro para aquilo que é. E compra-se na concorrência, no supermercado que faz direta concorrência com o Miguel 10. Não vou dizer o nome porque eles não me pagaram, mas é uma cadeia alemã. Tu foste ao Aldi, traidor. Eu tenho um código que é o Aldi Carron 10, mas não vou dizer o nome do supermercado. Tu foste à concorrência do meu querido Lidl. Tinham lá um wok de ferro fundido eu sou compatível com placas de indução. Lidl. Pronto. Isto até soa bem. Mas foi só isto, Diogo. Podes fechar agora com os bundles e para a semana há mais. Já não temos tempo para os bundles. Porque então pronto, vejam nas notas, que é o que interessa. Cliquem, vejam se interessa. Nem para um bundlete. Resta só dizer que este show é produzido por Espera, Diogo, espera, que ainda não te interrompi as suficientes hoje. Dia 14, encontro da comunidade no Saloon. Antes que se esqueçam, reservem na vossa agenda. Ok? Pronto. Dia 15, jantar do podcast, que o Diogo já marcou mesa para 20 pessoas, portanto não desanimem, não deixem o homem ficar mal, e não se cortem agora. Os detalhes vão ser publicados no Patreon. No Patreon não, em todo lado, Diogo. É que o convite foi aberto a toda a gente. Foi para o Patreon, pá. Foi um episódio público, foi um episódio 200. Seria então rude da tua parte. Não. Vou fazer aqui uma festa da romba, vou fazer não sei o quê. Mas não. Está aqui um como, não vou dizer o que é. Não faz sentido, Diogo. Não faz sentido. Tem que haver uma forma das pessoas marcarem e dizerem que vêm, que não, senão como é que claro que sim, mandem-nos um e-mail, faça agora, não tem que ser no Patreon, é só isso que eu estou a dizer, não é para patronos. Não era isso que a gente tinha combinado, mas pronto. Deus me dê paciência. Mas pronto, não sabemos ainda com quem, mas dia 15 há jantar do podcast. Finalmente, ao fim destes anos todos, conseguiu marcar-se um jantar. Conseguiu marcar-se, vamos lá ver, não é? Um jantar. Tem que dizer que querem ver e dizer quem são. Espera, quem é? 4 pessoas garantidas. Quem é que paga? Quem vai? Então, cada um paga o seu, eu pago o do Diogo, o Diogo paga o meu. Exatamente. Pronto, e resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carron, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Adeus.